O Campeonato Brasileiro de 1998 foi um campeonato peculiar. Eu admito que aqui eu tive que dar uma olhada na Wikipédia para lembrar de algumas coisas, porque eu tinha esquecido de algumas coisas do campeonato de 98, né? Mas então, vamos lá mesmo assim. Já relembrei essas coisas, né? Então, na primeira fase, o Corinthians ele foi predominante, né? Ele terminou a primeira fase na liderança, né? Vamos lembrar que o time do Corinthians na época era um timaço do Corinthians, né? Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, enfim, Luizão, timaço do Corinthians, né? E terminando a primeira fase, sobretudo treinado por um gênio tático chamado Vanderlei Luxemburgo, porque na época ele era um gênio tático, né? Dos melhores técnicos de futebol do mundo, né? Só depois é que ele se mediocrizou porque não se atualizou. O futebol evolui e os profissionais têm que se atualizar e ele não quis fazer isso, né? Mas na época não tem o que falar, né? Então o Corinthians era um timaço muito bem treinado, né? Eu diria que foi um grande campeão. Mas o que interessa, gente? Semifinais: Corinthians e Santos e Cruzeiro e Portuguesa, né? Olha a Portuguesa aí de novo, né? Finalista em 96, né? Em 97 participou de um dos quadrangulares decisivos, e em 98 nas semifinais, né? Que pena, hein, Portuguesa? Que pena que você não ganhou em 96, né? Foi covarde, não teve coragem de ser feliz, né? E que depois aconteceu com a Portuguesa tudo o que aconteceu, né? É triste isso, é triste. Bom, mas lá no confronto, por falar nisso, entre Cruzeiro e Portuguesa, o Cruzeiro levou vantagem. Então o Cruzeiro foi um dos finalistas, né? E na final, na semifinal entre Corinthians e Santos, quem levou vantagem foi o Corinthians, né? Esqueci de falar, no Corinthians ainda tinha o Ricardinho. Como jogava o Ricardinho, né? Então, ficou para a final Corinthians e Cruzeiro. O time do Corinthians ele era notadamente melhor que o time do Cruzeiro, então era favorito para a final. E a final naquele ano, as finais, né, melhor dizendo, né, elas previam algo algo diferente no regulamento, né? Poderiam haver 3 jogos na final e não apenas 2 como de costume, né? Poderia haver o terceiro jogo, que aliás foi o que aconteceu. Se houvesse um terceiro jogo, necessariamente ele seria em São Paulo, no Morumbi, porque o Corinthians teve melhor campanha durante toda a competição. Então o primeiro jogo foi em Belo Horizonte, no Mineirão. O jogo ficou empatado em 2-2, né? E aí foi para o segundo jogo. O segundo jogo, se o Corinthians vencesse, já não teria necessidade do terceiro jogo, né? Mas o Corinthians não venceu, o jogo ficou empatado em 1-1, e aí houve a necessidade do terceiro jogo. E o segundo jogo foi no Morumbi. E o terceiro jogo também foi no Morumbi, né? Aí o Corinthians venceu por 2-0. E um reserva que entrou ali em momentos cruciais, que era o Diney, né? Ele fez os 2 gols do Corinthians. Veja bem, se o jogo terminasse empatado, o Corinthians já era campeão, mas o Corinthians venceu de 2-0 com 2 gols do Diney, né? Diney que saiu do ostracismo para dar o título pro Corinthians de campeão brasileiro. Então foi um título muito merecido. O time, como eu disse antes, era um time muito bom, era um time espetacular. Ele era, junto com o Vasco da Gama, na época, o time dominante do futebol brasileiro. Em 98 mesmo, o Vasco da Gama foi o campeão da Libertadores e o Corinthians foi o campeão brasileiro, né? Então, entre 97 e 2000 foram 2 títulos brasileiros para o Corinthians e 2 títulos brasileiros para o Vasco da Gama. Então vocês podem perceber que eram os times dominantes que inclusive fizeram o final do Mundial de Clubes, né, em 2000. Mas isso é outro papo. Mas o Corinthians, com muita propriedade, venceu aí o Campeonato Brasileiro e
e foi o campeão com inteira justiça. Gente, eu queria fazer uns pedidos para vocês. Se inscreva no canal, né? Como diria o J Quest e o Rogério Flauzino, fácil, extremamente fácil, né? Segundo pedido, que você dê um like aqui no vídeo, né? Faz isso agora para não esquecer depois, né? Como diria o Rogério Flauzino, fácil, extremamente fácil, né? O terceiro pedido é que você compartilhasse esse vídeo, sobretudo com a nação corintiana, né? Já é um pouco mais difícil porque você vai ter que dispor de algum tempo para fazer isso, né? Quarto pedido, que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Como diria o J Quest, o Rogério Flauzino, fácil, extremamente fácil, né? O quinto pedido, eu tenho mais de 1.300 vídeos aqui gravados no canal. Se você pudesse se inscrever, assistir, melhor dizendo, algum deles, né, ou alguns deles, né, eu agradeceria. Também já requer um pouquinho mais de tempo de você, né? E sexto, eu peço que você, se puder e se quiser, faça uma contribuição financeira para o canal precisa, né? E faça no valor que você puder ou você quiser, o valor que você se sentir confortável para fazer. E se querendo fazer, é só fazer um Pix para mim, eu vou deixar o Pix aí no primeiro comentário, tá? Gente, eu pedi 6 coisas aí. Se você puder fazer as 6, é óbvio que me deixa muito feliz, mas se você puder fazer uma ou duas, já me agrada bastante, né? Principalmente a primeira e a segunda, né? E a sexta, mas eu sei que a sexta é mais difícil, né? Então, gente, eu antecipadamente já agradeço por isso, como agradeço também pela assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.